Essa é uma história que minha mãe e minha tia me contaram quando eu ainda era pequeno. Hoje tenho quase 30 anos e ela nunca saiu da minha cabeça. Penso nela constantemente e reflito sobre o que aconteceu. Meu avô faleceu há quase um ano, em junho de 2024. Ele tinha 96 anos quando morreu, e isso causou alguns problemas na minha família. Esses problemas não têm muito a ver com essa história, mas existem algumas coisas sobre ele que preciso compartilhar para explicar da melhor forma possível. Meu avô Paulo era um homem extremamente amargo, abusivo e um completo machista. Minha mãe foi criada sem demonstrar emoção ou dor por causa dos abusos dele e da total falta de compaixão com os outros. Ele também era extremamente racista e tinha muitos segredos na família que só agora, depois de sua morte, estão vindo à tona. Tudo o que acontecia ao redor dele era ignorado e esquecido, porque ele sempre tinha coisas mais importantes para fazer, como beber e ter casos extraconjugais. Ele era, no geral, um homem intenso e sem paciência para bobagens. Ele também não era nem um pouco religioso, e achava coisas como fé e esperança uma completa estupidez. Essa história se passa nos anos 70, e minha mãe, tendo nascido em 65, ela se lembra claramente dela. Minhas tias também lembram do que aconteceu, mas ninguém recorda o ano exato. Num dia de verão, Paulo decidiu levar a família para um passeio com a intenção de fazer um almoço na floresta. Minha mãe, suas 3 irmãs e a mãe delas, minha avó, estavam presentes e muito animadas com isso. De onde somos, minha família já está mais do que acostumada com a floresta e o serviço no campo. Vivemos na região há gerações. Ir para a mata para uma atividade em família era algo comum. Parecia apenas mais um dia normal. Eles seguiram por uma estrada de terra nos fundos e pararam quando encontraram uma clareira grande o suficiente para acomodar todo mundo. Assim que as crianças começaram a pular do carro e a correr por aí, como sempre fazem depois de ficarem presas juntas por um tempo, minha avó começou a descarregar a comida e os itens. Paulo começou a observar o local e decidir onde montariam tudo. Enquanto fazia isso, algo na floresta, além da clareira, chamou sua atenção. Antes de ir ver o que era, ele gritou para a família dizendo que já voltava. As crianças e minha avó não acharam nada estranho, já que todos estavam acostumados com a mata, e com essa floresta em particular. Eles continuaram descarregando e arrumando as coisas que levaram. Foi então que uma das meninas apontou algo na clareira que mudou completamente o clima do dia. Era um monte de terra, como se algo estivesse enterrado ali. Esse monte era do tamanho de uma pessoa pequena, talvez até de uma criança. Na região nem havia animais direito, então só poderia ser um, caso alguém tivesse enterrado um cachorro, por exemplo. Espalhadas sobre o monte havia pedras do rio, sem nenhum padrão, mas claramente colocadas ali de propósito. A terra parecia fresca, como se tivesse sido recém-cavada. Ela estava solta e um pouco mais escura do que o entorno. O clima mudou na hora, de um dia comum no mato para algo muito mais sombrio. Minha avó ficou preocupada e mandou as meninas ficarem longe daquilo. Ela estava claramente abalada e preocupada, mas tentou ignorar. As meninas, sendo apenas crianças, não tinham o mesmo senso de perigo e continuaram brincando, apenas evitando o monte. Eles tentaram retomar o almoço e logo estavam correndo em círculos novamente. Era para ser um dia alegre e ensolarado, e minha avó queria manter assim. De repente, as coisas pareceram ter voltado ao normal por um momento. As árvores ao redor criavam uma parede densa de folhagem, bloqueando qualquer visão do que havia dentro da floresta, até que novamente uma das meninas notou algo estranho. Dessa vez foi impossível ignorar. Num dos galhos longos de uma árvore havia uma forca pendurada. Era um laço feito com uma corda e estava pendurado alto acima da cabeça de todos.
Um monte de terra pode até ser explicado pela natureza, mas alguém teve que ter colocado aquela forca ali. Minha avó ficou paralisada ao ver aquilo. Algo estava muito errado. Elas queriam sair dali, mas não podiam simplesmente ir embora, porque Paulo ainda estava na floresta. Mesmo crianças conseguem reconhecer uma forca como símbolo de morte, então elas começaram a ficar visivelmente ansiosas. A inocência que as impedia de se preocupar com o monte havia desaparecido completamente ao ver aquilo. Minha avó, sendo a mulher forte que era, tentou mentir para as filhas e disse que era algo deixado para limpar porco. Mas ela sabia no fundo do coração que precisavam ir embora. Nenhuma pessoa em sã consciência penduraria um porco no meio do mato. Não foi até começarem a ouvir algo vindo da floresta que o pânico realmente começou. Minha avó e as crianças começaram a ouvir um tipo de canto rítmico vindo do fundo da mata. Parecia um grupo de pessoas cantando com vozes graves, acompanhadas pelo som de um tambor. Fazia um padrão rápido como tum tum tum. Eram 3 batidas constantes seguidas de uma pausa, e depois se repetia. Parecia distante, mas o medo se instalou imediatamente. Todos ficaram em silêncio, reunidos e ouvindo. Aos poucos o som começou a aumentar, e não estava ficando não só mais alto, mas também mais próximo. O que começou como um eco distante passou a preencher toda a clareira. Minha avó estava apavorada e queria desesperadamente ir embora, mas Paulo ainda não havia voltado. Todos esperaram tomados pelo medo, enquanto o som parecia invadir seus peitos. Parecia um show, e estava por toda parte, como se as próprias árvores estivessem emitindo aquele som, cercando a família por todos os lados. De repente um grito cortou o som constante dos cantos. Era a voz de Paulo gritando do meio das árvores. "Vão para o carro, porra!" Ele saiu correndo da floresta gritando que precisavam sair dali. Mesmo sendo um homem bruto e chucro, nunca tinham visto tanto terror nele como naquele momento. Ele era um homem que não temia nada, indiferente ao mundo ao seu redor, mas ali estava ele, tomado pelo pânico. Foi a maior demonstração de emoção que qualquer um deles já tinha visto vindo dele. Ele viu algo naquela floresta, algo que abalou sua alma até o fundo. Minha avó começou a jogar tudo de volta no carro, enquanto as crianças corriam para dentro dele. A comida ficou espalhada no porta-malas, alguns itens foram quebrados, mas assim que tudo foi jogado lá dentro, eles entraram no carro e foram embora. É aqui que a parte principal da história termina, mas existe um detalhe que me fez pensar nisso por todos esses anos. Meu avô nunca contou o que viu. Jamais falou para nenhuma das crianças, nem para minha avó. Toda vez que o assunto era mencionado, ele se fechava e, irritado, dizia para não tocarem mais no assunto. Ele nunca foi à polícia nem contou para ninguém fora da família. Meu avô foi a única pessoa que sabia o que aconteceu naquele dia. E quando ouvi essa história pela primeira vez, jurei para mim mesmo que um dia perguntaria a ele. Mas agora não posso mais, e isso é algo que me arrependo profundamente. Quando eu estava no ensino médio, ele já havia se mudado para outro estado com outros familiares e perdi quase todo o contato com ele. Fora uma ou outra ligação ou carta de feliz aniversário, não nos falávamos muito. Essa história não tem uma resposta, e quando ele morreu, a única coisa que me deixou triste foi nunca ter descoberto o que aconteceu naquele dia. Não éramos próximos, e à medida que fui crescendo, descobri todos os abusos que ele cometeu e me afastei dele. A morte dele ainda paira sobre mim, e essa história continua me assombrando até hoje. Minha mãe e minhas tias apenas olham para isso como uma memória assustadora da infância. Nada mais do que uma história para assustar os mais novos no dia de churrasco. Sou uma das únicas pessoas na família que ainda quer saber o que aconteceu. Sempre fui fascinado por mistérios, ocultismo, terror e teorias da conspiração,
Então tenho uma leve ideia do que ocorreu naquele dia. Tenho quase certeza que meu avô viu um ritual satânico, e para ter lhe deixado daquele jeito, o que ele viu até os demônios temem.